Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Nosso tema hoje é o serviço de água e esgoto no Rio de Janeiro. Estão dizendo que a SEDAI virou outra empresa, é isso mesmo? E quando falta água, a gente reclama com quem? Teremos um verão com água limpa? Responderemos a estas e muitas outras perguntas que afligem o cidadão fluminense com Gente do Rio em dose dupla. Temos 2 entrevistados hoje. As águas vão rolar nesse verão? Estaremos livres das geosminas? E a despoluição da Baía de Guanabara finalmente vai sair? E as lagoas da Barra da Tijuca e Jacarepaguá estarão limpas? Quando? São tantas emoções e tantas perguntas, né? Por isso, o programa de hoje conversaremos com o presidente da SEDAI, Leonardo Soares, e com o diretor de Relações Institucionais da Águas do Rio, Anselmo Leal. Para quem ainda não sabe, a Águas do Rio é empresa contratada pelo governo do estado para tratar do esgoto e da distribuição de água em 27 cidades do Rio de Janeiro, inclusive as zonas norte, sul e central da capital. Muito bem-vindo, Leonardo Soares, presidente da SEDAI. Bem-vindo também, Anselmo Leal, diretor de Relações Institucionais da empresa Águas do Rio. Leonardo, você é ligado à tecnologia, à inovação e chegou na SEDAI com a missão de modernizar a companhia. Além da concessão, é claro, né? Quais foram os principais avanços nesse sentido desde a sua chegada? A missão do governador Cláudio Castro para a gente, quando a gente foi para a SEDAI, era de adaptar a empresa à nova realidade em que a empresa hoje se encontra e ao longo, eu diria, do próximo ano ainda passará por mudanças, né? A gente deixa de ser uma empresa de pouco mais de 11 milhões de clientes para ser uma empresa com basicamente 5 clientes. A gente deixa de se concentrar no atendimento ao cliente final, ao usuário final, com o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, para passar a se concentrar sobremaneira na captação e no tratamento de água. Isso vai permitir com que a gente se especialize cada vez mais e atinja níveis de excelência na captação e no tratamento. Além disso, a remodelagem, o novo plano de negócio da empresa está direcionado para que a gente tenha novos negócios, né? E aí a gente encontra dentro da SEDAI quadros técnicos muito qualificados, mas muito focados em suas atividades fim. Que novos negócios são esses? Olha, agora, por exemplo, em fevereiro, a gente está inaugurando nosso laboratório de inovação, que tem por objetivo desenvolver novas soluções e se adaptar ao novo mercado, que é o que vai vigiar daqui para frente. A gente também tem um laboratório de análises clínicas que também tem potencial de prestar serviços para outros tantos clientes, assim até como propriamente para as novas concessionárias. A gente tem uma oficina de manutenção, reparo de hidrômetros também, que é muito qualificada. A gente agora está prestando serviço, por exemplo, como certificador do Inmetro para importadores de hidrômetros já com placas de IoT. A gente tem enfim, a gente tem administração de patrimônio, a gente tem muito patrimônio, então estamos constituindo um fundo para que a gente possa rentabilizar esse patrimônio. A gente está, de uma forma geral, redesenhando e descobrindo novas fontes de receita e novas fontes de oportunidade para a empresa. Anselmo, vocês começaram a operar a distribuição de água, a coleta e o tratamento do esgoto mês passado, né? Quais foram as principais dificuldades desse início? Olha, acho que desde o dia 1º de novembro a gente tem trilhado essa nossa jornada, início de jornada de 35 anos aqui com o povo fluminense, e a gente encontrou bastante coisa, né? Então, existe uma demanda, né, de um atendimento mais humanizado, mais próximo, alguns eventos que eram reportados de falta de água, vazamentos, e isso tem sido o nosso dia a dia desde que nós assumimos para tentar sanar esse tipo de problema. Pois é, a Baixada Fluminense é uma região que tem problemas de falta d'água crônico, né? Nova Iguaçu, por exemplo, a população sempre diz que a água sai de lá, mas que não chega, não tem o abastecimento, né? Quando é que esse pesadelo vai virar coisa do passado? Para parte da população, isso já é uma realidade de hoje. Pessoas que tinham um abastecimento intermitente hoje já é constante.
Agora, o que tem acontecido é um programa real de combate a perdas, a combate ao desperdício, é o que vai fazer com que essa mancha de água vá chegando em novos lugares. Todos os dias, novas pessoas terão esse problema sanado. Isso, ao longo dos meses, isso vai ser cada vez menos recorrente. É isso que a gente está trabalhando. Leonardo, a SEDAI ficou com a captação e tratamento da água. E a concessionária com a distribuição da água, coleta e tratamento de esgoto. Por que essa divisão? Olha, com o advento do Marco Nacional do Saneamento, algumas metas foram estabelecidas. Metas que dizem respeito à universalização dos serviços de saneamento, lato sensu falando, né? Essas metas apontam que até 2033, 90% da população tem que estar atendida com coleta e tratamento de esgoto e 99% da população tem que receber água tratada em suas residências. Que já é uma meta, né? 2033, né? É uma meta, assim, ela é distante, a realidade nossa já deveria ser essa, evidentemente, né? Mas o fato é que a realidade não é. Né? E para que se a gente chegue nesses números, que são números de padrão global, de excelência absoluta, é necessário que haja investimentos. Esses investimentos, evidentemente, é notório, é fácil concluir que a SEDAI não teria a possibilidade de fazê-los, o Estado, em recuperação fiscal, não teria a oportunidade de fazê-los, e o que a gente nota e o que eu sinto, e fico muito orgulhoso de participar desse processo, é que pela primeira vez adotou-se no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a começar pelo Estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo, mas adotou-se no país, de uma forma geral, uma sistemática de estabelecer a viabilidade de uma parceria público-privada que viabilize que esses investimentos sejam feitos. E não é com mágica, não é com pó de pirlim-pipim que a gente vai conseguir chegar nessas metas. E o Estado do Rio de Janeiro, sob o comando do governador Cláudio Castro, chega a essa parceria numa modelagem muito bem feita, muito bem trabalhada, muito tempestiva e que teve, por isso mesmo, o sucesso que teve em função do leilão e viabiliza a partir de agora que esses investimentos sejam feitos, assim como o Anselmo acaba de citar, que já estão sendo feitos. Você falou num novo mercado. Que novo mercado é esse para qual a SEDAI está se preparando? Olha, a SEDAI está se preparando para um novo mercado, não é um novo mercado, é um mercado de novas oportunidades. E quando a gente olha daqui para frente, a gente percebe uma mudança muito grande no mundo como um todo. Então, se a gente falar hoje na entrega de bens ou serviços desacompanhados de determinadas tecnologias, sejam elas da informação, sejam elas tecnologias sociais, sejam elas empregando melhorias e modernizações em processos, em procedimentos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. O mundo se reinventou, empresas como a Kodak, gigantes e outras deixaram de existir. É necessário que a gente trilhe esse caminho de adaptação para que a gente se mantenha com a excelência e aperfeiçoe cada vez mais as nossas práticas e permaneça em condições de entregar os serviços que efetivamente temos que entregar. Anselmo, quais são as principais reclamações, queixas dos consumidores que vocês têm recebido? Nesses primeiros 50 dias de operação, acho que a maior queixa tem sido falta de água, vazamento e troca de titularidade, né? Pessoas que querem trocar a titularidade do serviço lá na casa, os três principais que apareceram para a gente. E o que vocês estão fazendo para atender, para sanar esses... Eu acho que o primeiro ponto, né, como o presidente acabou de falar, tecnologia, né? Então, assim que nós assumimos a operação assistida junto com a SEDAI, nós implantamos mais de 1.000 pontos de monitoramento em tempo real na cidade para conhecer, de fato, as zonas de baixa pressão, de alta pressão, para remodelar o sistema, para equalizar essa água para todo mundo. Então, isso é feito de maneira macro, para conhecer o sistema, e em paralelo nós temos atuado com obras de pequeno porte, de médio porte e de grande porte, que irão normalizar o abastecimento de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro e da cidade do interior também. Então, a Peribé nós monitoramos, assim como a cidade do Rio de Janeiro.
Então, exatamente para atacar o principal desafio da concessão é que a gente investiu muito em tecnologia, em telemetria, em centro de operação integrado, então a gente consegue vincular o modelamento hidráulico com a chamada de serviços, criar um mapa dos problemas da cidade em tempo real, e é assim que a gente tem atuado nesses desafios. E qual é a meta para isso? Eu vou sempre perguntar aqui até quando os resultados, quando a gente vai poder ver, qual é a meta? Então, a necessidade é para ontem. E a meta, ela é conseguir implementar as melhorias de pequeno prazo agora. Então, no primeiro dia de operação, nós iniciamos mais de 100 obras exatamente para trazer uma nova percepção de serviço para as pessoas que podem ser alcançadas, mas grandes obras que demandam de licenciamento ambiental ou de grandes intervenções, ela tem que seguir o rito de uma obra de infraestrutura, né? Então, a gente não consegue padronizar uma meta para tudo, mas o serviço vai estar sempre sendo normalizado muito em breve, né? Nos próximos meses, a cada dia essas coisas vão acontecendo, apesar do prazo ser dilatado, né, pelo marco da concessão, mas a gente tem uma intenção clara de fazer isso muito antes. E a geosmina? Vamos ter um verão sem geosmina? Vamos ter um verão sem geosmina. Promessa? Promessa. Vamos cobrar, hein? Olha lá, hein? Mônica, a gente, retratados todas as condições havidas ao longo dos 2 últimos anos que geraram desconforto para a população, a gente pode garantir que, uma vez elas repetidas, nas mesmas condições, nós não lidaremos com ela. Nós estamos adotando uma série de medidas nesse sentido. Quando a gente começou a entrar e trabalhar esse tema, eu digo a gente porque o meu mandato tem 6 meses à frente da SEDAI, algumas ações, evidentemente, justiça seja feita, já haviam sendo adotadas, mas a gente tinha muita dificuldade de traçar métricas para ver o que era eficiente de fato, o que funcionava de fato e o que não funcionava. Porque era um problema recorrente, né? É um problema que, assim, a geosmina é um fenômeno comum em toda parte do mundo e merece enfrentamentos diferentes em alguns lugares. Aqui no nosso caso, a gente nunca tinha sentido a consequência chata da geosmina, que é o odor e o olfato, né? O odor e o gosto na água. Então, o que a gente começou a fazer é testes com soluções específicas. Eu vou te falar que eu fui apresentada a pelo menos 15 sortes de solução diferentes com vistas ao combate à geosmina. O que a gente fez é que, num primeiro momento, a gente selecionou tudo que tinha aderência a, ou pelo menos algo que comprovasse eficiência no combate à geosmina, e foram pelo menos 7 soluções distintas. Todas as 7 a gente adotou, de maneira que ao final do ano que vem, a gente seguramente terá, por medida exata, ó, essa aqui tem 90% de performance, essa aqui tem 80% de performance, de maneira que esse conjunto de soluções é o exatamente adequado. Há 2 de imediato que a gente pode citar, que um deles sendo feito parceria com a Secretaria, aliás, parceria capitaneada por eles e por nós auxiliados, é a construção de 2 unidades de tratamento de rio nos rios que desaguam na bacia do Guandu. A unidade de tratamento de rio, resumidamente falando, evidentemente, para que a gente consiga se expressar, ela tem o condão de tratar antecipadamente, fazer um bypass, buscar água antecipadamente, a formação da geosmina, tratar e jogar num momento depois, né? Isso provisoriamente, a partir de janeiro, ali, a gente já vai estar funcionando, né? Uma outra medida que a gente adotou, que está funcionando, já se comprovou funcional, é o bombeamento de água de um local do rio, de um rio mais fresco, mais profundo, com água mais fria, para mais próximo da onde a gente capta a água, onde é gerada a geosmina. Isso faz com que a água baixe em aproximadamente, a gente reduz a temperatura da água, que é um dos grandes alimentadores desse desconforto, em 5, 6 graus. A gente estava fazendo isso com 1.000 litros d'água, os primeiros testes por segundo, que se mostraram absolutamente eficientes. Então, agora nós já dobramos a capacidade, já está, desde domingo passado, o segundo milhar de litros d'água, já temos 2.000 litros d'água, portanto, sendo bombeados, e até o final de dezembro, início na primeira semana de janeiro, a gente vai estar com a terceira perna, portanto, com 3.000 litros de água por segundo sendo bombeado. Muito bom, porque o verão já começou, né? Já começou quente. Pois é.